Quando falamos sobre Abraão, o pai da fé, entramos em uma das narrativas mais profundas, transformadoras e determinantes de toda a história bíblica. Não se trata apenas de um personagem antigo, mas de um marco espiritual que moldou a identidade de povos, redefiniu o relacionamento humano com o divino e inaugurou um caminho de confiança que atravessa gerações. Pesquisar sobre Abraão, pai da fé, história de Abraão, fé bíblica ou promessa de Deus é também revisitar um momento histórico em que Deus escolhe um homem aparentemente comum para iniciar um propósito extraordinário. É impossível falar de fé sem falar de Abraão. É impossível compreender o caráter de Deus sem entender o que foi construído a partir da vida desse patriarca. A história dele se torna ainda mais impactante quando percebemos que ela não começou em um ambiente religioso favorável, tampouco em condições espirituais ideais. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, economicamente poderosa, culturalmente sofisticada, mas espiritualmente confusa. A revelação que ele recebeu de Deus não era comum, não era previsível e não estava dentro do padrão de sua época. Deus o chama para romper com tudo o que lhe era familiar, seguro e estável, e esse chamado, inesperado e desconfortável, inaugurou a jornada que definiria sua vida. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. É impressionante pensar que a fé começa justamente no ponto em que a lógica humana termina. Abraão deixa para trás sua história, sua cultura, sua segurança e se dispõe a caminhar sem conhecer o destino final. A fé dele não estava ancorada em instruções detalhadas, mas na confiança plena em um Deus que fala poucas palavras, mas palavras suficientes para mover um coração obediente. A trajetória de Abraão é uma das mais humanas da Bíblia, porque ela revela tanto sua coragem quanto suas fragilidades. Ele não é retratado como um homem perfeito, imbatível ou incansável. Ele enfrenta dilemas internos, pressões externas, limites do tempo, a dor da espera e os conflitos provocados por suas próprias decisões precipitadas. No entanto, sua vida nos ensina que a fé não é construída em ambientes controlados, mas em terrenos incertos onde Deus se torna nossa única referência estável. Ao ouvir a promessa de que seria pai de uma grande nação, Abraão olha para a própria realidade e percebe o contraste. Ele e Sara eram estéreis, avançados em idade, sem perspectiva humana de realização da promessa. O mais extraordinário aqui é que Deus não escolhe um casal fértil, jovem e cheio de vigor. Ele escolhe o improvável. A escolha divina revela uma verdade essencial para os nossos dias. Deus não escolhe pessoas preparadas para a promessa. Ele prepara pessoas escolhidas para realizá-la. Abraão passa anos caminhando com Deus sem ver nenhum sinal concreto daquilo que havia sido prometido. Ele levanta tendas, constrói altares, enfrenta inimigos, protege sua família, atravessa desertos, muda de território quando necessário, mas a promessa permanece no campo da fé. E é justamente isso que faz Abraão ser o pai da fé. Ele continua acreditando mesmo quando nada muda ao redor. O nascimento de Isaque representa o triunfo da fidelidade divina sobre a lógica humana. Quando Abraão já não tinha forças, quando Sara já não tinha condições, quando a natureza já havia desistido, Deus mostra que nunca dependeu das circunstâncias para cumprir sua palavra. Isaque não é apenas um filho, é a prova viva de que Deus não é limitado pelo tempo, pela biologia, pelas estatísticas, nem pelas impossibilidades humanas. No entanto, é exatamente aqui que encontramos a cena mais profunda da vida de Abraão. Depois de tantos anos de espera, depois de tantas lágrimas, depois de tantos altares erguidos no deserto, Deus pede aquilo que Abraão mais amava. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e ofereça-o em holocausto. Não há palavras suficientes para descrever o que esse pedido significa emocionalmente, espiritualmente e existencialmente. Não era apenas o filho amado, era o futuro, o legado, a promessa. A ordem divina parecia contradizer tudo, mas Abraão entende algo que poucos conseguem entender. Deus jamais destruiria aquilo que ele mesmo prometeu. O pedido não era sobre Isaque, era sobre o coração de Abraão. No topo do Monte Moriá, enquanto o cutelo se levanta, Abraão demonstra que sua fé não estava baseada na promessa, mas no Deus da promessa. E Deus intervém, provê o cordeiro,
confirma a sua aliança e revela ao mundo a essência da verdadeira fé: confiar em Deus, mesmo quando ele pede algo que parece não fazer sentido. Quando olhamos para a história de Abraão, percebemos que a fé dele não é poética, não é romântica e não é simples. É uma fé amadurecida na renúncia, construída na espera, fortalecida na obediência e provada no altar. É uma fé profunda demais para caber em frases prontas e forte demais para ser afetada por circunstâncias passageiras. E quando transportamos essa reflexão para os nossos dias, percebemos o quanto precisamos resgatar essa essência. Vivemos em uma era acelerada, imediatista, ansiosa por respostas rápidas, mas profundamente pobre de convicções espirituais profundas. Queremos a fé que consola, mas evitamos a fé que confronta. Queremos as promessas, mas rejeitamos o processo. Queremos Isaque, mas evitamos o Moriá. Abraão nos mostra que fé não é sentir, é obedecer. Não é saber, é confiar. Não é controlar, é entregar. Deus continua chamando pessoas a deixarem sua terra, não terras geográficas, mas terras emocionais, espirituais e mentais. Terras de medo, comodidade, padrões ultrapassados, crenças limitantes, relacionamentos que aprisionam, hábitos que drenam a alma e até mesmo sonhos que já não têm o toque divino. Deus ainda nos chama para um lugar que Ele mesmo nos mostrará. E esse lugar não é sempre físico, muitas vezes é um novo caráter, uma nova mentalidade, um novo propósito, mas a rota só se revela enquanto caminhamos. A obediência continua sendo a chave que abre caminhos invisíveis. A história de Abraão também nos ensina que não existe fé sem altares. Ele ergue altares em diversos lugares, porque entendia que a vida espiritual se sustenta na constância do relacionamento com Deus, e não apenas em momentos extraordinários. Em nossos dias, muitos querem visitas de Deus, mas poucos querem edificar altares para Ele. Querem respostas, mas não constroem relacionamento. Querem direção, mas não têm silêncio para ouvir. Abraão caminha, mas também adora. Ele se move, mas também se entrega a Deus. Essa maturidade espiritual é o que falta em muitos cristãos contemporâneos, que conhecem a Bíblia, mas não conhecem os processos espirituais que a moldaram. Abraão também nos ensina que fé não cancela a humanidade. Ele teve medo, errou, hesitou, tomou decisões precipitadas, como no episódio de Ismael, mas nunca deixou de retornar a Deus. A fidelidade de Deus não depende da perfeição do homem, mas da aliança que Deus estabelece com ele. É por isso que Abraão é pai da fé, não porque nunca falhou, mas porque nunca desistiu. A vida dele é um convite para olharmos para a nossa própria jornada e perguntarmos: o que temos deixado no altar? O que Deus tem pedido que ainda resistimos a entregar? Que promessas estamos tentando cumprir pela força humana? Que terras Deus já nos mandou deixar, mas permanecemos por medo? A fé de Abraão continua ecoando, chamando-nos a uma espiritualidade mais profunda, uma vida mais rendida, um coração mais obediente e uma confiança mais inabalável. E assim, ao final dessa longa jornada espiritual, entendemos que Abraão não é apenas uma figura do passado, mas um espelho que nos mostra a fé que Deus ainda procura hoje. Uma fé que caminha sem mapa, que confia sem detalhes, que espera sem perder a esperança, que entrega sem resistir e que permanece mesmo quando Deus silencia. A fé de Abraão continua viva, porque o Deus de Abraão continua agindo. E se a história dele tocou seu coração, desafiou sua alma ou despertou algo dentro de você, convido você a continuar essa reflexão em nosso canal. Lá aprofundamos cada detalhe dessa trajetória, trazendo contexto histórico, teológico e espiritual para fortalecer ainda mais sua caminhada. Clique para assistir, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa relembrar a fé que move montes e constrói destinos. O Deus que chamou Abraão ainda está chamando pessoas hoje. Que você seja uma delas.